Bem, vamos de análise individual dos jogadores entre Fluminense, na partida entre Botafogo e Fluminense, jogo válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vamos lá. A gente começa com Marcos Roberto, Marcos Felipe. A gente tem até pouco a falar de Marcos Felipe, né? De início, parece que ele não faz muita coisa no jogo, exceto a defesaça que ele faz no segundo tempo, numa cabeçada, acho que do Erisson, se eu não estou enganado. Seguro no resto do tempo, não comprometeu. Acho que essa defesa já seria ele um 6,5 pela segurança geral e tal. Essa defesa valeu um 7,5, mas é só isso mesmo a destacar. A gente vem para a linha de zaga do Fluminense. E a gente começa com David Braz. Achei David Braz meio sumido nessa partida, não foi uma partida que ele teve tanto destaque assim, porém, ele foi seguro. Acho que dá pra gente dizer que David Braz, foi Matheus Braz por algum motivo, foi seguro. Você olha os números dele, não são de encher muito os olhos, né, quando você vai ver o desempenho de David Braz no geral. Você pega ali os principais fatores para um zagueiro, né? São as rebatidas. David Braz foi o terceiro da zaga. Você pega até a saída de bola, o passe. Ele tá lá atrás ainda de Pineda, de Calegari e de André, por exemplo, participando um pouco menos. Desarme não é muito do zagueiro, é do primeiro combate do volante. Mas você olha David Braz, ele não teve nenhum. Então assim, ele fez um jogo um pouco discreto, mas a gente vai ver que, principalmente quando a gente fala de Nino, não é tão ruim, às vezes, fazer um jogo discreto. Nino fez um jogo em que ele apareceu bastante. Apareceu muito positivamente, fazendo a saída de jogo. Por várias vezes a bola ia em Manuel, voltava em Nino. Nino, Manuel, Nino. Na frente, voltava, Nino e tal. Não à toa, ele foi o jogador do Fluminense que mais fez passes. E também um dos que mais fez rebatidas, né? Na verdade, Nino até foi o jogador, atrás apenas de Manuel, que fez isso. Então, assim, era um jogador que estava participando muito do jogo, mas eu tenho me incomodado. O Nino me incomodou em 2 momentos, principalmente. Por isso que ele vai levar a nota 6. Fez uma boa partida, mas perdeu uma bola que André veio para recuperar e em outro momento ele tenta dar um lençol no campo de defesa. Eu não sei se é excesso de confiança, é o que está acontecendo com o Nino. Mas precisa acabar, né? Precisa parar. O outro zagueiro é Manuel. Manuel ficou numa posição meio ingrata ali. Mas acho que cumpriu muito bem essa posição, por isso a nota 6,5. Ele ficou numa posição meio ingrata, eu tô lembrando muito de quando Iago era escalado como meio armador, que não é a posição dele, ele vai ter alguns erros naturais. No caso de Manuel, esses erros até vieram mais com a bola ali no pé, assim, numa tentativa de ser ele um Felipe Melo. E ele acabava só, na maioria dos passes, dando passe em Nino. Vocês terem noção, ele deu 44 passes no jogo. O Manuel, né? O zagueiro Manuel deu 44 passes certos. 24 foram para Nino e 10 para David Braz. A gente não vê Felipe Melo tocando tanto entre os zagueiros. Ele deu 44 passes, 34 foi pro zagueiro, foi pro lado. Então, assim, ele cumpriu sua função. Acho que foi muito do que ele foi no Fluminense até agora. Ok. Mas teve um destaquezinho positivo que foi o Matheus Nascimento, o centroavante do Botafogo, que incomodou muito o Manuel, e por várias vezes o próprio Manuel conseguia fazer a roubada de bola, conseguia fazer o desarme, conseguia pressionar a marcação, pressionar na marcação do Matheus Nascimento para poder prejudicar o ataque do Botafogo. Então, nesse ponto, pelo menos, achei elogiável, já que o Manuel ficou quase como uma marcação individual nele e o Matheus Nascimento teve pouquíssimas chances. A gente vem para os laterais, eu até afastei pro canto aqui para colocar os dois juntos, que as partidas para mim foram muito iguais. Tanto a partida de Mário Pineda, quanto a partida de Lucas Calegari. Meio iguais em número, acho que Calegari até errou mais do que Pineda. Pineda errou bastante, mas errou muito, incomodou demais. E acho que nessa ponta não dá nem pra gente fazer a questão Pineda-Calegari, porque foi o número de erros alto dos dois. Pouco contribuíram na questão defensiva, quando você olha a Calegari, até contribui um pouquinho mais do que Pineda, mas foram jogadores que ficaram muito na parte ofensiva, e eu acho que aí tem culpa deles e tem culpa de Abel Braga também. A escalação de Abel Braga, e pra mim o Calegari leva uma nota 3, e o Pineda vai levar também... Eita, meti um 3 aqui, um coração.
e o Pineda vai levar também uma nota 3, é muito por causa dessa questão de, assim, de, sendo bem sincero, de eles foram escalados para jogar numa posição onde não é agradável para eles jogar. São dois laterais que têm como seu principal fator ofensivo. E a nota é 3, poderia até ser mais baixa. Na verdade, não. A nota para os dois é nota 2, né? Ela poderia até ser mais baixa ainda, mas vamos considerar que o Botafogo não teve nenhum erro crasso deles de prejudicar o Fluminense com um gol e etc. Não é que um gol do Botafogo saiu por um erro deles, isso vai abaixando a nota. Mas foi difícil achar bons lances desses dois jogadores. Calegari, então, errou muito, tendo mais espaço pela direita. Pineda errou muito, não tendo tanto espaço pela esquerda, mas errando bolas bobas. 1,5, né? Vamos fechar em 1,5 aqui. Eu tô relembrando, porque faz muito tempo, o jogo aconteceu há quase 24 horas atrás. Então você vai lembrando de alguns lances e falando assim, meu Deus. Não, meu Deus, porque eu anotei os comentários, mas não anotei a nota dessa vez. Então, fica aí pra mim os dois piores em campo. Apesar de eu ter achado o Pineda um pouquinho pior, mas talvez não pior, pra nota ser menor a dele. A gente vem pro meio de campo agora com André. Achei André meio enceradeira nesse jogo. Não começa bem a partida, mas mais uma vez André vai evoluindo. De início ele parece enceradeira. O que é enceradeira? Aquele cara que domina, gira pra um lado, pro outro e toca. Mas depois André evolui bastante na partida pra mim. Conseguiu ser um jogador ali do meio de campo. Conseguiu ser o jogador que finalizou 2 vezes, né? As 2 primeiras finalizações são dele, quando ele pisa um pouco mais à frente, e achei que o esquema prejudicou ele um pouco também, dele estar muito preso atrás, sem a necessidade. O Fluminense ficava sempre com 4 jogadores na parte defensiva do campo. Teve um destaque, principalmente quando a gente vai pro primeiro tempo ali, né? Ele consegue quebrar muitas jogadas do Botafogo com os desarmes. O Botafogo estava atacando um pouquinho mais também. Mas tirando isso, achei a partida de André boa. Ela melhorou. O início foi meio... deu uma desanimada, mas depois de um tempo ela melhora. E o outro que entrou por ali foi Matheus Martinelli, que eu acho que voltou pro bronze. O cara que sobe pro prata... sobe qualquer categoria aqui desse daqui, dentro da minha lógica aqui da cabeça, ele sobe, ele tá ainda se segurando aqui. E ele tem que fazer boas atuações para poder se manter. Martinelli não fez. Fez uma atuação ruim contra o Olímpia, uma atuação muito ruim, e dessa vez, de novo, se perdeu um pouco na partida. Não conseguiu acompanhar o ritmo do Fluminense. E quem, na verdade, deveria estar sendo ele a ditar o ritmo. Você olha números da partida, Martinelli não está em destaque em nenhum deles. Não está em destaque em interceptação, não está em destaque em roubada de bola, não está em destaque nos passes. Martinelli, é um dos que mais erra passe do time, né? Foi o segundo que mais errou passe do time. E foi só o 7º que mais deu passes. Ele deu 25 e errou 5. É óbvio, ele tá numa zona de campo que é mais complicada? Sim, mas não pode errar tanto. Então, assim, Martinelli fez uma partida bem ruim, na verdade, que me incomodou um pouco. Não foi num nível óbvio lá do Pineda e do Calegari, mas pra alguém que tá galgando, querendo uma posição de titular, não pode ser assim. John Arias, pra mim, o melhor em campo. Vem justificando, né? John Arias tentou ser o que o Luiz Henrique e não tem como. Abel escalou ele pra ser esse jogador que iria definir a jogada no primeiro tempo. Não definir de concluir a jogada, mas definir de a bola vai bater nele, ele vai driblar 2 e vai fazer uma jogada espetacular. Não, e não era assim não é assim que John Arias joga, né? Ele não é esse tipo de jogador. Isso me incomodou um pouco. A gente viu até John Arias muito aplicado na marcação e etc. Enfim, sai dele a chance. Ainda teve essa sobre Pineda, hein? A furada de Pineda. Pode abaixar mais aquela nota lá. A jogada, inclusive, pra furada de Pineda é de John Arias também, né? Enfim. E foi o cara que, na conclusão, cara a cara, não deu mole, não perdeu o gol. Eu vou dar uma nota 8 pelo poder decisivo de John Arias e pela tranquilidade na frente do gol. Algo que a gente viu com o Gabriel Teixeira, que não é muita especialidade da casa de alguns jogadores, né? Mas boa partida de John Arias, pra mim, ele colocou pra Abel uma dificuldade, porque esse homem aqui é muito importante pro time, né? O William Bigode é um cara bem importante pro time do Fluminense. E aí ele acaba se complicando porque ele tem Arias nesse momento espetacular, tem o William Bigode, que é um cara que faz uma função muito importante, e tem um Luiz Henrique que vai voltar de lesão uma hora aí.
por enquanto, deve ir Bigode e John Arias. Bigode ontem, novamente, um esforço sobrenatural, uma marcação que priorizou muito o lado esquerdo mais uma vez, mas dessa vez com o Pineda, ele não tinha que ficar cobrindo o tempo todo o marcador, né? Porque o que ultrapassava com o Cris Silva, por exemplo, o Cris Silva se manda pro ataque, não conseguiu produzir. Isso que me incomodou um pouco de William Bigode, ficou pouca a produção dele. Por isso que eu achei que a partida até compõe bem, etc, mas ofensivamente a bola só bate no pé dele já com 2, 3 na marcação e etc, e depois até com a substituição dele por Matheus Martins, o Fluminense ainda dá uma melhorada. Então acho que na verdade não é 6, é 5,5 aqui pro William Bigode. Fica um 5,5, uma partida fué dele, né? Poderia ter produzido mais. E Germancano, esse é muito complicado da gente analisar. Se esforça, se posiciona bem, etc. Mas assim, nota 6, porque o que Germancano pôde fazer no jogo? Ele tá correndo lá na frente pra fazer desarme, ele tá se esforçando pra interceptar passe, ele tá aparecendo pra jogar atrás, mas aí você vai ver, ele deu 7 passes no jogo. É aquele problema que eu batia na tecla por várias vezes e alguns de vocês estão falando assim, Gabriel, você tá protegendo o Fred? Quem sou eu pra proteger Fred, pô? Fred é que teria que me proteger numa questão aí, sei lá. Não tem essa de proteger jogador. O Douglas ganha bem pra cacete. Então sou eu que vou ficar protegendo o jogador. Não sei se quisesse, né? Quisesse proteger um jogador pra esse jogador ter. É por isso que eu não gosto de ter relação próxima com o jogador, com nenhum deles. Porque eu posso criticar aqui à vontade, não fico de rabo preso pra ter que passar pano pra jogador pra você. Pra depois eu conseguir alguma coisa dele, né? Então, essa é a minha postura que sempre foi de distanciamento. E aí eu falava sobre Fred, falava, cara, o esquema do Fluminense, ele prejudica o centroavante. Ele vai dar uma chance, 2 chances, às vezes nenhuma pra esse centroavante. Foi o que aconteceu com o Germancano. Um detalhe muito interessante é no lance de Nonato, que eu vou comentar já já, e no lance do gol. Cano tá posicionado ali pra quem sabe até receber um passe ou até mesmo receber ali um rebote do goleiro. E os dois preferem chutar, o de Nonato não entrou e no de John Arias acabou entrando. Então assim, é um cara que se posiciona muito bem e que de fato tem atuado muito bem pelo Fluminense, mas tá na seca de gols porque tá na seca de oportunidades. Nonato. No caso de Nonato, pra mim, é um dos que entrou muito bem também, assim, né? Uma ótima entrada ali de Nonato. Aí, assim, aquele favorecimento que vai ter. Nonato, nota 7,5. Eu vou comentar já mais junto, tá? Nonato, nota 7,5. Iago, nota 7. E Paulo Henrique Ganso, nota... Eita, peraí. E Paulo Henrique Ganso, nota 7,5 também. Os 3 jogadores, tá? Esses 3 que entraram, tiveram uma facilidade que os outros não tiveram. Por quê? Porque eles estavam juntos. Os 3 jogadores têm o mérito de ter transformado a partida. E claro, tipo assim, Ganso entra, transforma a partida. Porque ele entra com o Nonato e com o Iago. Então ele ganha com isso também. Ele tem méritos e ele ganha. Iago entra, transforma a partida pela direita, no lugar de Calegari. Por quê? Porque também entrou o Ganso e entrou o Nonato. Então assim, tecnicamente, a partida deles é muito boa. E eu destaquei Iago um pouquinho abaixo, que eu vi Iago errando coisa boba ali na lateral direito. Enfim, ele não é lateral direito de ofício, né? Óbvio que ele vai ter alguns problemas. A partida dos 3 é muito boa. Nonato aparecendo muito bem por dentro. Não é à toa que Nonato seja um jogador meio low profile. Ele, de fato, não aparece tanto. Mas é um jogador muito útil para marcação e para construção. Talvez seja o jogador hoje a disputar essa posição de Iago Felipe, que ficou meio vaga ali no meio de campo, que Iago e Martinelli estão disputando. Talvez Nonato seja esse jogador. E, além de aparecer no ataque, fez um bom drible naquele lance que ele chuta de esquerda e que depois vai até resultar na defesaça do goleiro no chute dele de Matheus Martins. Iago, já comentei também, melhorou muito, deu um ótimo passe pra cara do gol. Pro gol de John Arias, né? Um passe ali que é um meio de campo. Se é o Ganso dando esse passe, a gente já tá aqui elogiando demais, então vale o elogio, Iago. E Ganso deu esse passe, né? A bola pra Nonato, nesse lance que eu citei, é um bolão de Ganso. Ganso entra, apesar do número ser um pouquinho mentiroso, né? Mas ele acerta praticamente tudo.
E por que o número é um pouquinho mentiroso? Porque ele deu todos os passes certos. E, de fato, todos os passes saíram dele e chegaram num jogador do Fluminense. Mas tem uns 2 ou 3, em especial um que todo mundo vai lembrar, que foi pra Pineda. Que ele dá uma viradinha de jogo, a bola vem muito atrás, Pineda tem que se esforçar pra poder dominar. Mas o número é crasso. São 20 passes de Ganso, 20 passes certos. E não são passes bobos, com alguns costumam falar, ai, mas Ganso só toca pra trás e tal. Não, é só ver o jogo. O bolão pra Nonato, como aquilo que às vezes eu falo, até mesmo o toque pro lado, abre a marcação. Nonato dá nele, ele devolve um Nonato com muito mais espaço pra poder acionar Iago que aciona John Arias. Então assim, nesse momento, só pra poder fechar, Matheus Martins vai ficar sem nota, apesar de ter entrado bem, jogou menos de 20 minutos, então ele fica sem nota na partida, mas gostei da entrada de Matheus Martins, quase fez um gol, tá evoluindo, pelo menos isso tá dando esperança. Abel vai ter que mexer nesse time titular, e mais do que mexer em peças, trocar só o Martinelli ou o Iago pelo Nonato, trocar só o Iago pelo Calegari, etc., é fazer uma variação de jogo também. É ter no elenco formas diferentes de jogar e mudar o esquema algumas vezes. Esse esquema, ele é muito interessante para o Fluminense jogar retrancado, saindo em velocidade se tiver as peças certas. Algo que o Abel não colocou lá no Defensores del Chaco, por exemplo. Agora, para jogar propondo o jogo, não dá para você ter André e Martinelli, Calegari e Pineda tendo essa responsabilidade de criação, além de Manuel como terceiro zagueiro. Você está escolhendo as peças certas para o jogo errado, ou as peças erradas para o jogo certo. Enfim, Abel tem que fazer mudanças nesse time. Se quer ter um time mais propositivo, vai ter que se expor mais atrás. Vai ter que defender um pouquinho mais mal, um pouquinho pior, para poder atacar um pouco melhor. Não tem boa. Futebol é uma ciência, não é uma ciência exata. Você dificilmente vai conseguir uma peça que vai melhorar seu ataque e sua defesa. E Abel precisa ter ciência disso. Até a próxima. Valeu. Ganso titular?